Senhoras e senhores, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um panorama semanal, onde eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, nessa aula maravilhosa, nós vamos conversar sobre tudo o que aconteceu de mais interessante no mercado brasileiro e também aí no mercado internacional de Forex. Senhoras e senhores, muito obrigado pela participação de vocês aqui nessa aula. Já queria pedir para você deixar o like nesse vídeo. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho de notificações para você sempre receber quando tiver vídeos novos. Também, senhoras e senhores, na descrição desse vídeo você vai contar ali com links importantíssimos. O primeiro deles, você vai poder fazer a sua pré-matrícula para a mentoria Método OED. Então, pessoal, presta muita atenção. Você que não conseguiu participar ali na primeira etapa, no dia 14 eu vou liberar novas vagas. Então, você vai ter 24 horas para você entrar dentro da mentoria Método OED, mas para isso você precisa estar registrado nessa fila de espera que o link está aqui na descrição. Basta você clicar na descrição desse vídeo e também fazer ali a sua pré-matrícula, que eu vou chamar somente as pessoas que estiverem cadastradas dentro dessa lista de espera. Então, se você tem interesse de aprender comigo como se tornar um trader de sucesso, um trader profissional, utilizando o método OED, utilizando os conceitos que eu passo para vocês aqui nos panoramas semanais e juntar-se aí à turma de alunos vencedores, participe clicando na descrição desse vídeo. Senhoras e senhores, também queria sinalizar para todos os alunos que estão aqui presentes, muito obrigado a todos vocês, lembrando que essa semana nós temos novidades lá na mentoria, hein? A partir de amanhã a prova final vai estar liberada para a grande maioria dos alunos que iniciaram lá no começo, e a prova final ela consta 40 exercícios, 40 questões, onde vou testar aí todo o seu conhecimento para ver se você está preparado para finalizar ali o módulo teórico. A partir do momento em que você finalizar o módulo teórico, né, que você for aprovado na prova final, você vai ter ali a participação dentro da nossa oficina de estudos. A oficina de estudos são aulas que acontecem comigo ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 18 horas até as 19 horas, onde nós vamos falar de mercado, nós vamos rever o mercado, vamos tirar dúvidas, vamos fazer bastante material ali, bastante estudo para você evoluir, tá? Então, a partir dessa semana, os alunos que forem aprovados ali na prova final vão poder contar com as aulas das oficinas de estudos. Também, nós vamos dar continuidade à sua jornada. A sua jornada vai continuar a partir desse momento lá na nossa plataforma exclusiva Trader OED. Você vai ter ali um módulo dentro do material, onde eu vou ensinar para você como fazer todo o acesso, como utilizar a plataforma. Você vai ver ali que o foco da mentoria, pessoal, não é o conteúdo simplesmente, né? Não é somente o conteúdo, mas sim o acompanhamento e o bom desenvolvimento do aluno. Então a plataforma Trader OED ela foi criada, ela foi feita exclusivamente para os meus alunos, onde eu tenho ali como objetivo acompanhar a sua jornada durante 12 meses. Então é por isso que os alunos têm tanto resultado, né? Então vou ficar no pé de vocês, hein? Prestem muita atenção, vai começar essa semana. Então fica aí o lembrete, né, para os alunos. E para aqueles que ainda não terminaram o módulo teórico, não se esqueçam de estudar bastante, né? Rever as aulas para participar depois e fazer a prova final com muita com qualidade, ok? Senhoras e senhores, hoje eu estou sem câmera, estou de viagem, devo retornar aí na terça-feira, mas hoje o nosso panorama segue sem câmera, vocês vão ver apenas a minha voz, ao vivo com você aqui no seu ladinho. Pessoal, essa semana foi muito boa, né? Semana maravilhosa, vocês estão observando aí na tela gráfico de 5 minutos do mini índice, você já deve ter recebido no seu e-mail o nosso panorama semanal, então você já deve estar conferindo aí no seu e-mail todo o nosso panorama. Se você ainda não recebe os panoramas por e-mail, pessoal, aqui na descrição desse vídeo você vai ter ali o acesso para você se inscrever na minha lista de conteúdos exclusivos.
e aí você vai poder receber meus materiais no seu e-mail. Uma vez por semana eu envio para vocês esse material riquíssimo que é o resumo semanal, mais o que pode acontecer na próxima semana. Então é muito conteúdo gratuitamente, 200% entregues para você. Para você fazer parte e receber, é só acessar gabrielpinotti.com/panoramas ou clicar aqui na descrição desse vídeo, ok? Senhoras e senhores, vamos começar nosso panorama semanal então pelo mini índice gráfico de 5 minutos. A gente pode observar aqui as marcações que nós tivemos dos trades do dia 27. No dia 27, na segunda-feira passada, primeiro dia da nossa semana aí, tivemos aqui duas operações, né, duas operações de compra, um stopzinho e um trade que gerou pra gente 725 pontos, pessoal. Qual era a nossa leitura a partir desse momento, né? Nós tínhamos duas movimentações aqui. Uma vez a leitura primária, ela estava presente este movimento utilizando essa quebra de estrutura a partir desse ponto. Então nós tínhamos aqui uma quebra de estrutura, um break of structure. O mercado, a onda que inicia essa quebra de estrutura, ela está presente a partir daqui, ó. Então a onda iniciou a partir desse movimento, onde nós tínhamos aqui a onda realizando este movimento de impulsão, e aqui nós estaríamos aguardando uma movimentação de mitigação. Então nós teríamos aqui o mercado capturando a liquidez de uma região para dar continuidade ao movimento, que muito provavelmente seria um movimento de queda, onde ele viria romper este movimento aqui, romper essa estrutura. A gente pode observar aqui no dia 27 que o mercado ele já abre muito próximo do order block validado ali dessa região, o que simbolizava para a gente basicamente já o fim da mitigação, porque o mercado já estaria abrindo na região que ele teria como alvo, tá? Então a região que ele teria como alvo seria esta região aqui deste order block, então o mercado já abre muito próxima dela. Gabriel, por que não fazer uma venda até as regiões validadas aqui de oferta, né, que seriam os nossos alvos desse movimento vendedor? Por quê? Porque o mercado infelizmente não voltou a capturar liquidez para dentro do order block vendedor. Então ele não voltou a capturar liquidez ali no ponto em que a gente consideraria um ponto bom para vender, né, que seria o order block refinado desse movimento vendedor, seria no 50% desse order block, como você está olhando aí no gráfico a seta informando. O ponto ideal para a gente fazer a nossa venda seria aqui dentro dessa zona refinada, onde a gente estaria colocando aqui, por exemplo, a nossa venda, nosso ponto de entrada, né? Aqui atrás o nosso stop loss, a gente buscaria uma venda até essa região aqui validada desses dois order blocks. Infelizmente o mercado já abre aqui, não volta a buscar esse ponto para executar esse ponto para nós, mas a gente consegue fazer aqui uma leitura do movimento secundário. Qual é a leitura do movimento secundário? Uma vez que o mercado faz essa movimentação de mitigação, né, ele está trabalhando nessa movimentação aqui, quando ele faz esse movimento abrindo aqui para cima, ele está rompendo essa estrutura que nós desenhamos aqui, que poderia ser o final dessa onda impulsiva e o início de uma onda de mitigação. Então a gente acaba validando duas regiões importantes para a gente estar trabalhando numa eventual teste de oferta aqui dessa demanda, para a gente poder buscar o alvo lá na parte de cima novamente. Então você consegue observar ali esse teste sendo realizado. Primeira operação aqui, ela avançou bastante, né? Fui muito criticado por ter deixado, né, o trade voltar e me estopar, depois ele ter andado muito, né? Mas eu sempre trabalho com fator de lucro, então minhas operações são todas baseadas em um alto fator de lucro, um alto payoff, e eu não dou importância para a taxa de acerto. Então, para mim, quando eu entro numa operação, eu já sei quanto eu posso perder, né? Eu já sei qual é o valor da minha perda, e eu já aceito perder esse valor no ponto em que eu entro, né? Então, pessoal, você tem que entender que, para mim, essa é a melhor forma de operar, porque eu já entro aceitando perder aquele valor, e se eu ganhar, vai ser lucro. Então eu sempre tenho que priorizar minhas operações baseando a perda. E a partir desse momento aqui, quando eu entro nesse trade, eu tinha um alvo de 665 pontos com stop de 105 pontos. Era um trade que estava me gerando uma oportunidade de 6-1. Então, para cada R$1 que eu estava arriscando, a minha recompensa era 6 vezes maior. E aqui você pode observar que um stop de 105 pontos não é uma coisa ruim, tá? Isso aqui é uma coisa maravilhosa.
Então eu arrisco 105 pontos para buscar 665, onde eu queria sair nesse order block da parte superior desse movimento secundário. Infelizmente o mercado segue muito próximo a ele, não acaba executando, e aí o mercado volta, eu não faço parcial, não faço break-even, porque essas coisas elas atrapalham o seu fator de lucro, elas aumentam a sua taxa de acerto, mas é aquela história do cobertor curto, né? Não tem como você aumentar a sua taxa de acerto lucrando muito. Então a gente tem que sempre estabelecer ali um equilíbrio. E o equilíbrio eu prefiro priorizar o meu fator de lucro do que a minha taxa de acerto. Então esse trade eu acabo estopando ele com 105 pontos, entro em uma outra oportunidade, comprando mais barato ainda, no order block mais validado. Aqui eu tenho uma oportunidade que está me gerando também 100, 110 pontos de stop, para um alvo de 725 pontos. Então esse alvo está me dando uma oportunidade 7-1. Isso significa que para cada R$1 que eu estou arriscando nesse trade, eu estou buscando ganhar 7 vezes mais. Então caso esse trade me ofereça ali um lucro, os 100 pontos que eu perdi no primeiro são irrelevantes. E se eu perder também esse trade, eu vou somar ali mais 100 pontos de loss, que vai totalizar 200 e poucos pontos, que numa eventual nova operação que eu tiver lucro, esses 2 stops vão ser também relevantes. Então eu sempre trabalho com o fator de lucro, tá? O meu operacional, ele sempre prioriza você ganhar muito quando ganha e perder pouco quando perde. Então aqui a minha leitura é nesse sentido. Você pode observar que quando a gente está a favor da movimentação, né, a favor da leitura, o mercado vai retinho, pega o nosso trade, pega ali o nosso stop gain, 725 pontos, e a gente sai esse dia aí com um belo de um lucro. Está disponível lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, @GabrielPinotti, é só você entrar lá e você vai poder ver todos os dias eu posto as minhas operações lá, então você pode conferir em detalhes esses 2 trades aí, o stop e o gain, com o mercado acontecendo. Também tem os trades reviews, onde eu faço uma explicação detalhada de cada operação, e para você que está aprendendo e você que deseja aprender o método OED, você não pode deixar de participar, tá? Então no dia 27, 2 operações maravilhosas aí que nós tivemos, 2 operações de compra. No dia 28, último dia do mês, a gente acaba utilizando a mesma referência. Por quê? Porque o mercado ele não consegue perder aqui, né, teoricamente. Ele até perde a estrutura, mas a estrutura é perdida muito pequeno, né? A gente utiliza ainda a mesma referência para a gente estar trabalhando no movimento do dia 28. Aqui no dia 28 eu priorizo também a movimentação de venda, afinal ele estaria rompendo, dando continuidade à estrutura. E ele ainda tem um order block validado que não foi mitigado. Lembra que esse aqui não conseguiu chegar até a região superior? Aqui no dia 28 o mercado ele abre, sobe até lá naquele order block para executar os contratos, as ordens passivas que estão depositadas lá, a liquidez que está lá aguardando ser executada. Você pode observar claramente que o mercado vai até lá simplesmente para buscar a liquidez. E aí o mercado acaba executando a nossa venda está presente ali dentro dos 50% do order block de 5 minutos, você tem ali um ponto para refinar o order block muito interessante, né? E este movimento, né, essa leitura, oferece para a gente uma oportunidade de 6-1 com 1.095 pontos de alvo e 175 pontos de stop loss. Então é uma oportunidade extremamente lucrativa que você vai ter ali o mercado pagando para você 6 vezes o seu risco. Então você consegue observar aqui claramente, né? Mais uma vez, quando a gente ganha de carreta, quando a gente perde de carriola. Então é isso que faz um trader profissional ter resultados a longo prazo. É a questão do fator de lucro. Quando você ganhar muito. Quando você perder pouco. E quando você tem esse fator de lucro alto dentro das suas operações, as suas operações feitas com embasamento, suas operações feitas com leitura correta, suas operações feitas levando em conta a operação do institucional, onde está o dinheiro, você entender como que é a movimentação do mercado, tudo isso faz você ter resultados a longo prazo.
e é para isso que eu passo conteúdo para vocês, um conteúdo totalmente dedicado a mostrar para vocês a realidade do mercado financeiro. Então você consegue observar o quão lucrativo é uma oportunidade como essa, por mais que você tenha uma mão pequena, porque operar com um contrato aqui também, pessoal, dá um belo de um resultado, 1.000 pontos ali num único dia. Por mais que você opere com um contrato, quando você está se expondo ali a um risco de 175 pontos só, é um resultado muito pequeno para uma oportunidade que está gerando para você ali 1.095. Então você consegue ter ali uma lucratividade e uma perpetualidade dos seus resultados muito maiores, porque a gente está sempre a favor da movimentação do fluxo do dinheiro esperto. Então aqui a gente faz a venda neste order block validado daquele movimento, daquela leitura anterior, né, desse movimento aqui, desta leitura que nós tínhamos como base a quebra dessa estrutura aqui. Então você tem o mercado rompendo aqui, criando a onda de impulsão, ele volta a capturar a liquidez dentro dos order blocks validados. Inclusive, pessoal, ele utiliza esta região aqui, ó, que o varejo está de olho, por ser uma resistência dessa consolidação, né? Existe aqui um fenômeno que nós chamamos de buy side liquidity, onde existe, além do varejo querendo fazer vendas ali no formato varal, né? Querendo pendurar ordens vendedoras ali por ser uma resistência que o mercado já testou 3 vezes, né? Também existe operadores querendo comprar ali no rompimento dessa consolidação. Então a gente tem ali o dinheiro mais desinformado ainda. E neste movimento aqui, o institucional acaba executando os 2 tipos de operadores, e aqui nós fazemos a famosa manipulação, e aqui o mercado compra um pouquinho para vender um montão, e ali a gente acaba trabalhando essa leitura de queda, capturando o dinheiro, capturando a liquidez, né, transportando o dinheiro do ponto A para o ponto B novamente, levando ali o rompimento da estrutura, né? Então esse rompimento de estrutura aqui também vai ser relevante para nós a partir do outro pregão. Essa oportunidade, como eu falei para vocês, gerou aí mais de 1.000 pontos. Lá no dia 1º foi uma operação mais interessante ainda, porque afinal nós tínhamos rompido aqui este range, como eu falei para vocês, o mercado rompeu aquela estrutura, rompeu essa aqui, né? Rompeu a próxima, então nós tínhamos aqui 2 rompimentos de estrutura. Se você analisar o mercado a partir dessa vista, ó, você vai poder observar que ele está dando continuidade ao movimento. Então ele rompe aqui e ele rompe aqui. A partir do momento que ele rompe essa estrutura, a onda que originou o mercado a partir do rompimento é aqui, ó. Então este é o ponto que originou o rompimento da estrutura. Então a onda começa a partir desse momento, onde nós temos aqui o nosso mercado, né, o nosso range de negociação, sendo desenhado a partir dessa onda. Então você tem aqui a teoria do prêmio e do desconto, onde você tem a região de prêmio localizada acima dos 50% do movimento. Então você tem aqui a prioridade para vendas a partir desse ponto, e você tem aqui a prioridade para compras a partir desse ponto aqui. Quando nós estamos rompendo essa estrutura de continuidade, né, esse break-off structure aqui do movimento, gerando uma nova referência, nós vamos passar a buscar ali regiões de pontos de interesse dentro da região de prêmio. Afinal, nós estamos dando continuidade à queda, nós queremos buscar ali uma movimentação no sentido da venda, né? No sentido de continuar essa tendência anterior, esse movimento anterior, essa estrutura anterior. Então, a partir daqui, vou estar focado dentro desta região aqui do nosso gráfico. E dentro dessa região, você pode observar que existe 2 pontos de interesse. Este aqui que eu marquei em roxo, que é um Fair Value Gap, e este aqui que nós temos em azul é um Order Block. Então você até pode refinar esse Order Block a partir daqui, né? Então você teria o mercado oferecendo para você este Order Block juntamente com este Fair Value Gap. Como todos os meus alunos já sabem, o Fair Value Gap ele é mais intenso, ele é mais defendido por conta do imbalance que ele gera na sua criação. O institucional tem prioridade ali para trabalhar dentro desse Fair Value Gap. O mercado deve corrigir esse desequilíbrio que ele criou dentro da oferta e da demanda. Então, neste Fair Value Gap, ele vai ser mais priorizado do que o outro Order Block. Então, neste Fair Value Gap, eu acabo fazendo uma entrada de venda aqui, ó. O mercado acaba
testando 50% do Fair Value Gap. Obviamente é uma região ali que nós temos como objetivo refinar o nosso fator de risco, né? A nossa relação risco-ganho. Entrando aqui no Fair Value Gap, este trade de venda está gerando para mim 825 pontos de alvo, porque eu estou buscando agora a primeira região validada de demanda dentro da zona de desconto. Este movimento está me gerando uma oportunidade de 7-1, pessoal. É uma oportunidade extremamente lucrativa. É uma oportunidade que está me dando ali um stop loss de apenas 115 pontos. É uma oportunidade de venda que eu estou buscando a continuidade do movimento. Então, isso tudo alinhado ali, eu até expliquei no Instagram, dentro do Trade Review que eu fiz desse movimento. Reparem esses candles aqui, ó, de alta. Quem em sua consciência faria movimentos compradores numa região vendedora? Obviamente que é o dinheiro desinformado, né, gente? Afinal, é uma região que nós temos uma prioridade de vender. Você já sabe que o institucional está priorizando movimentos vendedores a partir dali. Quando você observa o que o mercado está fazendo, observe que o mercado está sinalizando para vocês candles compradores. E esses candles compradores, obviamente, vão na contramão da leitura que o mercado está oferecendo, o que faz você ter ali uma leitura de truco, né? O famoso truco, dinheiro desinformado, o dinheiro aprisionado ali, e esse dinheiro aprisionado, ele acaba virando ali liquidez, né? Ele acaba virando stop. Você pode observar que, inclusive, quem estava tentando comprar nesse movimento aqui, né, totalmente na contramão do mercado, estava colocando o stop a partir desse fundo. Repare o que acontece com o movimento quando ele ganha essa região. O mercado acelera, literalmente ele vai direto para o meu alvo, que meu alvo estava sendo aqui embaixo nesse order block. E quando o mercado volta a testar essa região aqui do stop da galera, acontece o famoso teste de oferta. O mercado vem aqui e faz um teste da região. Essa região acaba virando uma flip zone. O mercado faz ali o rompimento dessa região, tem ali o swap, e aí vira uma flip zone onde a gente consegue observar que, inclusive nesse movimento, existe ainda pessoas confiantes na compra. Olha só, como é que pode alguém comprar novamente ali? O dinheiro fica aprisionado de novo. E essa operação aqui no primeiro dia do mês, né? Uma operação que rendeu ali, como eu falei para vocês, 825 pontos. Então, mais uma vez, você pode observar o quão lucrativo o método OED é. O quão lucrativo seguir o dinheiro, né? Seguir o movimento de um player institucional, uma lógica de operação institucional, para você finalmente entender a movimentação e, a partir disso, traçar os seus cenários, traçar ali toda a leitura do movimento, utilizando como base simplesmente uma leitura simples, né? Toda a lógica ela tá na nossa cabeça, né? Uma vez que você entende a forma profissional de operar, você nunca mais consegue ver o mercado de outros olhos, né? Você entende que o mercado se movimenta buscando liquidez, você nunca mais consegue desver isso, né? Aqui dando sequência, no dia 2, pessoal, mais um trade de rompimento de estrutura. Esse daqui é o profile de mercado mais fácil, né? Quando a gente tem esse profile, você tem aqui o mercado perdendo mais uma vez a estrutura, tanto essa estrutura aqui quanto essa outra estrutura, onde ele simboliza para nós aqui, ó, o início da onda sendo esse movimento. Então você tem uma movimentação desse trade, né? Dessa leitura a partir desse trade aqui, ó, dessa onda aqui. Então aqui nós temos o ponto 0 do nosso prêmio de desconto, nós temos aqui o ponto 1 do nosso prêmio de desconto. Como é a mínima do mercado, você tem a presença do sell side liquidity descansando aqui na parte de baixo, a presença do buy side liquidity descansando na parte de cima. Afinal, esse movimento a gente tem como objetivo vender novamente, então nós temos aqui order blocks de vendas validados na região de prêmio, e aqui na nossa região de desconto nós temos um único order block validado, que seria o nosso order block que nós vamos utilizar como alvo, né? O order block que nós vamos utilizar como ponto
para a gente encerrar a nossa operação. O mercado abre logo na abertura, ele já abre dentro do order block, ele oferece para a gente a possibilidade de já fazer o movimento ali dentro, então ele abre dentro do order block, eu acabo fazendo a venda, colocando o meu stop, eu lembro até agora, o meu stop estava no 300 aqui, ó, estava aqui no 300, e aí eu coloco o meu stop no 300, o meu alvo lá no último order block, né, no alvo dentro do order block validado da zona de desconto, e aí espero. Mercado anda bastante, não consegue perder essa região, volta a pegar a liquidez, quase acaba me estopando 2 vezes e aí ele começa o Somebody Love. Gente, foram mais de 7 horas nessa operação. Foi o trade mais longo que eu fiz esse ano, e se bobear foi o trade mais longo que eu fiz o ano passado. Eu acabei esse trade 5h43, se eu não me engano. 5h43 da tarde. Eu entrei nele às 9h03, eu acho, 9h04 da manhã. E eu fui terminar ele 5h43. Foi extremamente exaustivo, extremamente cansativo. Porém, como eu tinha confiança na minha leitura, confiança no meu método, eu tinha um gerenciamento de risco totalmente controlado, um capital na minha conta totalmente controlado. E não é, Gabriel tem o capital controlado porque tem muito dinheiro. Não, não é assim não. Eu tenho o capital controlado porque a minha mão que eu opero, ela está de acordo com o meu capital. Então tudo isso é proporcional ao valor que você tem. E feito isso, eu mantive a minha leitura. Ou o mercado me leva para o alvo, ou o mercado me leva para o stop. Não tem meio termo, né? Gabriel, se o mercado terminasse no meio aí, você ia levar para swing trade? Não, eu não ia levar para swing trade, ia acabar encerrando do jeito que dava. Mas felizmente, né? O mercado ali no final da tarde ele encontra essa região conhecida como Equal Lows, que o mercado estava formando, né? Ele estava de algum jeito tentando caçar liquidez para estopar, então ele rompe aqui uma estrutura, inicia novo range, cria o primeiro inducement, tenta de novo no Fair Value Gap, não consegue, tenta de novo criar um topo duplo aqui para induzir o varejo. Este movimentozinho aqui desse pavio aqui, ó, que foi um movimento bem forte, tá vendo aqui esse movimento bem forte? Tinha como objetivo estopar a galera que estava aqui, tá? Mas não foi forte o suficiente para fazer um sweep. Foi um movimento curto. E aí, a partir disso, o mercado acaba criando liquidez na parte aqui de baixo, né? Nessa região aqui de baixo, e aqui ele consegue fazer o movimento de stop. Então aqui a gente consegue observar o mercado estopando os lotes que estavam comprados aqui nessa região, e isso fez com que o preço levasse até meu alvo. Foi uma operação que gerou aí 1.450 pontos de lucro para 235 pontos de stop. É uma relação risco-ganho de 6:1 também, cada R$1 que eu estou arriscando, o mercado, né, estaria me buscando 6 vezes a minha recompensa. Então, pessoal, se você quiser olhar depois no meu Instagram, todos esses trades estão lá, todas essas operações estão lá gravadas, explicadas, detalhadas, para você acompanhar como que o método AED é eficiente, como que o método AED é eficaz, como a forma de ler o mercado utilizando o Smart Money, ela é completa. Então, uma vez que você enxerga, uma vez que você entende, infelizmente você nunca mais vai ver o mercado com os mesmos olhos. E aqui na sexta-feira eu acabei não fazendo operações, porque eu estava de viagem, né? Estou de viagem ainda, eu acabei saindo de viagem na sexta e fiquei de fora do mercado. Mas o mercado basicamente ele abre ali numa região de demanda, numa região dessa mesma estrutura, dessa mesma referência, e acaba oferecendo para nós oportunidade de compra no Risk Entry, e o mercado sobe reto até outra região. Então essa aqui é a leitura que eu observo para ir para sexta-feira, que inclusive, pessoal, vamos fazer aqui agora para essa semana, né? Se você observar, eu vou remover todos os desenhos, como sempre, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês aqui o Ibov. Eu vou mostrar o Ibov depois, porque o Ibov tem uma hora especial aqui no panorama, né? Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que o mercado não perdeu estrutura. Então a estrutura ela tá aqui, a continuidade dessa estrutura está aqui. Então a gente teria um break of structure a partir desse ponto. Como nós temos o break of structure a partir desse ponto, aqui na parte de cima eu tenho o meu change of character. Então eu tenho o meu ponto de reversão a partir daqui. Além disso, no meu change of character eu tenho aqui o buy side liquidity
E no meu breakout structure eu tenho o meu sell side liquidity. E a estrutura que acabou gerando esse breakout structure foi a partir desse aqui. Então nós temos o mercado trabalhando ainda com a mesma referência, que é esta referência aqui. Enquanto essa referência não finalizar, nós não vamos dar continuidade. O order block que eu tinha aqui já foi mitigado dentro desse movimento, então eu vou marcar o único que eu tenho que ainda não foi mitigado, que é este aqui, ó. Este é um order block vendedor, e aqui na parte inferior, apesar dele ter sido mitigado ali neste movimento aqui, eu vou marcá-lo porque ele é o order block que está dando ali continuidade aí ao movimento, ele está sustentando o preço. Então eu tenho essa movimentação toda aqui desenhada dentro desse range de negociação. Esse range de negociação é o ponto que está trabalhando o meu preço do índice aí, justamente porque ele está dentro de uma região do gráfico de 1 hora, você vai ver depois, ele está naquele ponto que nós observamos que existe ali muita liquidez por ser uma região de demanda do movimento de um gráfico maior. Então aqui são 3 pontos que eu vejo liquidez, tá? 3 regiões que eu vejo oportunidades aí para o mercado estar capturando. Se a gente for aqui no gráfico de 60 minutos, eu vou mostrar para vocês agora, esse aqui é nosso estudo de mercado para a semana, tá, pessoal? Observem bem essa estrutura. Recomendaria vocês perderem a estrutura a partir daqui para iniciar um novo movimento. Enquanto ele está aqui dentro, cuidado, porque o mercado está num padrão que é conhecido como Seek and Destroy. Ele está buscando a liquidez e destruindo a liquidez. Então, cuidado com essa leitura quando ele está aqui dentro, porque aqui é terra de ninguém, tá? Lá no Ibov, se você observar aqui, pessoal, gosto muito da gente analisar o Ibov, porque afinal ele é nosso ativo principal, né? Nós podemos observar aqui, por que ele não entrou a minha... Deixa eu ver aqui onde está. Eu apaguei também? Ih, eu apaguei também. Se a gente for analisar o Ibov aqui, nós estamos dentro de uma movimentação, ó, desta estrutura principal. Se você observa aqui, você vai lembrar dos últimos panoramas, que nós fizemos esse movimento de impulsão e aqui ele está fazendo uma mitigação para capturar liquidez dentro desses order blocks validados dessa região aqui de baixo. Então você pode observar que ele está sentando nessa região justamente para capturar a liquidez. Então aqui, neste ponto, pessoal, pode existir a oportunidade do mercado agora vir trabalhar para buscar liquidez nessa parte superior aqui, ó. Então existem essas duas regiões mais líquidas do Ibov depois que ele perdeu essa estrutura. Ele tem aqui um change of character do movimento secundário que pode simbolizar para nós aqui um confirmation entry para levar o dinheiro do ponto A para o ponto B. Que agora o ponto A não é mais líquido, né? Esse ponto A aqui já perdeu a liquidez, o mercado já perdeu ali a ideia de que ele vai dar continuidade a partir daquele ponto. Então aqui acaba o combustível. O mercado está iniciando uma nova referência a partir desse ponto aqui. Então se a gente traçar essa referência aqui, você vai observar que existe... agora carregou. Você vai observar que existe ali, ó, a liquidez do movimento dentro daquela estrutura que a gente estava desenhando. Tá vendo os dois order blocks aqui? Então você tem esses dois order blocks validados, você tem o change of character a partir daqui, então a partir desse movimento ele pode simbolizar para você uma captura de liquidez no modelo confirmation entry, para levar o dinheiro até aqui em cima para depois a gente vir a continuar o movimento de queda. Então ele vai transportar o dinheiro do ponto menos líquido para o ponto mais líquido, levar o dinheiro do ponto A para o ponto B. Então ele vai transportar esse dinheiro. É importante você acompanhar o Ibov, tá? Porque assim você consegue ver toda a movimentação que o nosso índice pode fazer. Afinal, o nosso índice aí é um derivativo e o mercado de derivativo ele deriva do mercado principal, que é o mercado à vista, que é o Ibov. Então preste muita atenção que qualquer estrutura, qualquer leitura, qualquer movimentação ali importante que você tenha, qualquer observação importante que você tenha no Ibov, você tem isso refletido dentro do nosso mercado, principalmente o mercado futuro, tá? Pessoal, não tenho o costume de fazer o panorama semanal, o dólar. Vocês viram que essa semana o dólar teve oportunidades muito boas, eu foquei bastante ali no dólar, mostrei para vocês ali grandes oportunidades.
E eu queria saber, né, se você tem interesse que eu aborde o dólar aqui também no panorama semanal. Vou pedir para você deixar um comentário aqui depois nesse vídeo para eu saber, tanto se você tem interesse na leitura do dólar, quanto se você está gostando desses materiais. Tanto se você está gostando dos panoramas semanais, se os panoramas semanais são importantes aí para você. É muito importante eu ter esse feedback, tá? Além de eu entender o que vocês mais precisam e eu poder fornecer isso para vocês, o YouTube também entende isso como positivo e acaba entregando esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, tá? Bom, continuando a nossa leitura aí para o movimento mais internacional, né, gente? Você está olhando para o gráfico do S&P americano e o S&P americano ele está numa movimentação de mitigação, né? Ou melhor dizendo, ele estava numa movimentação de mitigação. Na última semana nós falamos que o mercado poderia sair do ponto A, que seria essa parte superior, e trazer o dinheiro até o ponto B, que seria a parte inferior, validada aqui desse movimento impulsivo, né, nesse movimento que está tendo como referência essa onda toda. A gente pôde observar que o mercado encostou lá naquele order block, ele deu oportunidade para você de risk entry, tá? Então ele já gerou uma oportunidade risk entry, a oportunidade risk entry ela está presente a partir desse movimento aqui. Então ele gerou bem a oportunidade no bico do urubu ali para você pegar o trade comprador aqui, stop aqui atrás e o seu alvo na primeira zona de oferta ali do movimento da zona de prêmio. Então você tem ali um alvo desse sentido, o mercado subiu reto ali, já está pagando 127,5 pontos no S&P. E a partir desse movimento ele também vai gerar para você uma oportunidade, caso você observe, de confirmation entry. Então observe que nós temos aqui no gráfico de 4 horas o mercado perdendo o change of character desse movimento. E além disso você tem um fair value gap aqui, que o mercado pode utilizar esse fair value gap para a partir daqui fazer uma captura de liquidez e dar continuidade ao movimento. Então, se você não teve oportunidade de entrar no risk entry, preste atenção, porque ele está ali sinalizando para a gente que pode existir um confirmation entry, e lembrando que o confirmation entry ele oferece sempre uma melhor relação risco-ganho das nossas operações. Então, observem que isso também pode ser influente para o mercado mundial, principalmente para as moedas. Se você operar Forex, nós podemos observar ali que o nosso S&P está dando ali movimentação até a zona que está ali em vermelho, né, um rosinha, que é o order block do gráfico diário. Uma vez que ele romper esse order block do gráfico diário, ele vai dar continuidade a esse movimento de alta. Agora, se ele não conseguir romper esse order block do gráfico diário, se por acaso ele vier nessa região aqui simplesmente capturar a liquidez aqui e continuar para baixo, aí com certeza ele pode vir testar essa região aqui deste order block do diário, mas no sentido oposto. Então ele pode capturar a liquidez lá na parte de cima para trazer o preço para baixo, e isso vai causar um grande alvoroço no mercado, ok? Bom, iniciando nossa leitura no movimento de Forex, o euro-dólar, gráfico ali de 60 minutos, a gente pode observar as movimentações que nós fizemos. Nós tivemos um trade muito legal ali no nosso euro-dólar essa semana. Foi essa movimentação aqui, foi esse trade comprador aqui. Este trade comprador aqui foi um trade de confirmation entry, uma vez que o mercado rompeu esse change of character aqui, ó. Ele fez ali a nova referência, desenhou a nova referência, o mercado acabou traçando aqui prêmio e desconto, traçou prêmio e desconto, ele voltou a mitigar, voltou a transportar o dinheiro, transportou o dinheiro em cima de um fair value gap. Você tinha o dinheiro aqui transportado, ó, neste fair value gap. Ele deu ali a oportunidade para você fazer a compra com risco curto, e fomos buscar ali a região deste ponto aqui, ó, dessa estrutura aqui conhecida como Rally Base Drop. Essa estrutura do Rally Base Drop como sendo uma região de alvo. Nós não fizemos a venda ali no Rally Base Drop. Eu sei que teve alunos que fez a venda e a compra, inclusive, né, esse movimento aqui. Se você pegou essa venda e essa compra, deixa um comentário aqui abaixo também.
Esse movimento vendedor eu não peguei por quê? Porque ele estava na contramão do movimento impulsivo, então ficava complicado eu trabalhar misturando referências do movimento secundário com o eventual movimento primário, que seria esse movimento ali que transportou o dinheiro até essa zona azul de mitigação, né, que estaria levando o dinheiro para esse movimento aqui, né, essa onda principal, e agora a gente estaria levando o preço novamente para o movimento de maior liquidez. Então aqui acabei não misturando as referências e preferi pegar única e exclusivamente a movimentação compradora, que inclusive o mercado rompe a estrutura a partir desse ponto, ele mitiga dentro da onda, e agora nós temos a expectativa de como o mercado segurou dentro desse order block. Nós tivemos aqui um outro Fair Value Gap também que a gente acaba tomando stop, então a gente stopa esse trade e tem entrada neste trade aqui com stop aqui atrás, a expectativa é o mercado vir aqui na parte de cima. Então a gente quer quebrar essa estrutura aqui, tá, pessoal, no Eurodólar. O foco nosso é quebrar a estrutura lá na parte superior. Bom, a Libra segue basicamente o mesmo movimento, afinal os dois ativos são correlacionados, né? Depois de muito tempo dentro desse range aqui, a gente finalmente testou mais uma vez aquele order block validado. Isso acaba sendo um problema, porque acaba criando uma liquidez aqui, descansando, um sell side liquidity aqui nessa parte inferior, que isso acaba atraindo o mercado. Afinal, onde está o dinheiro, né? O dinheiro está aqui e o dinheiro também está aqui, ó, nessa parte superior, que é um equal highs. Então nós temos dois pontos de extrema liquidez, e isso pode fazer com que o preço venha, por exemplo, capturar a liquidez aqui, fazer um sweep aqui, né, de liquidez, e depois voltar aqui para baixo, fazer um outro sweep de liquidez e fazer ali a movimentação conhecida como Judas Swing, onde o mercado captura liquidez de duas extremidades ali altamente líquidas de um movimento consolidado. Então você tem um movimento consolidado, entre dois order blocks, tanto o order block de oferta quanto o order block de compra, né, de demanda, e nesse meio termo você tem duas regiões altamente líquidas que o mercado pode estar trabalhando ali para capturar essa liquidez. E isso tudo, obviamente, vai gerar um belo de um trabalho ali para as pessoas, né? Então aqui você fique atento com a possibilidade do mercado estar gerando liquidez a partir desses dois pontos. Isso pode gerar para você oportunidades muito boas. O que você deve observar aqui é caso as pessoas começarem a comprar essa região, e aí você provavelmente vai se deparar com o sweep de liquidez. E aqui na parte de baixo é o inverso, você vai se deparar com pessoas vendendo aqui nesta região, que obviamente você também vai se deparar com um possível sweep de liquidez, jogando ali o preço na contramão para acabar estopando toda essa galera aí, tá? GBP/USD então. E por último, para a gente finalizar o nosso panorama semanal, nós temos o dólar, esse que tá dando um trabalhão para a gente, porque ele fez ali uma movimentação. Se você for puxar o gráfico aqui, né? Se eu trazer o gráfico de 4 horas para você ver num detalhe maior, nós temos 3 referências agora. Por que 3 referências? A primeira delas é essa onda impulsiva com essa mitigação de nós queremos comprar aqui embaixo. Então essa aqui é a primeira referência, a referência principal. A referência secundária é a referência da mitigação desse movimento. Então você tem a mitigação a partir daqui, com a expectativa de você vender nessa região para depois voltar até esse ponto. Então a gente queria mitigar até esse ponto aqui. E tem a terceira referência, que é bem raro da gente ver movimentos nesse sentido, que é a mitigação da mitigação. Então é um movimento que acontece aqui nesta perna, ó, dentro dessa perna, que é este aqui. Então você tem este possível movimento aqui, onde ele poderia mitigar aqui, para depois vir aqui, para depois mitigar até aqui embaixo. Tá vendo como o mercado vai completando esse quebra-cabeça? Ó, você tem aqui 3 oportunidades de entrada. Você pode comprar aqui, para vender aqui, para comprar aqui depois. Tudo isso utilizando 3 referências independentes, tá? Então prestem muita atenção, porque esse movimento do ouro é um movimento avançado, é um movimento aí que exige uma alta concentração, exige uma alta leitura, uma alta dedicação na leitura aí. E o DXY, para a gente dar uma olhada em como o mercado pode simbolizar isso para nós,
Esse movimento também está numa bela de uma briga para movimentos, né, para estruturas. Afinal, ele acabou rompendo a estrutura, e aí rompeu a estrutura gerando uma nova estrutura sem mitigar esses order blocks, então é por isso que a gente tem eles desenhados aqui, porque o mercado ainda não mitigou. Então você tem uma zona aqui para o mercado testar, né, duas, melhor dizendo, e aqui existe a possibilidade do mercado fazer esse movimento aqui de mitigação até essa região para continuar subindo. Pessoal, basicamente é a mesma coisa que o ouro, tá? Porque aqui a gente pode comprar para a gente vender aqui, né? Então você tem a possibilidade de vender aqui para comprar aqui embaixo para depois subir. Se você reparar no gráfico de 60 minutos, a movimentação que ele fez aqui na sexta-feira, capturando a liquidez desse último topo, né? Você pode observar que ele fez um sweep de liquidez aqui, ele rompeu a estrutura na parte de baixo. Quando ele rompeu, ele confirmou a referência, buscou a liquidez lá no topo anterior e a partir daqui deu continuidade. Então, se eu fosse fazer uma leitura aqui, eu apostaria que o mercado traria o dinheiro aqui para baixo para depois subir. Prestem muita atenção porque essa movimentação toda, ela vai refletir nas outras moedas. Afinal, o dólar index é um índice, né? O índice do dólar, ele é muito importante na nossa macroeconomia e isso vai gerar para você ali reflexos tanto no eurodólar, quanto na libra, quanto no iene, quanto no franco suíço, quanto no ouro. Então isso acaba refletindo basicamente no mercado inteiro. Então prestem muita atenção, porque uma vez que o dólar index está sinalizando uma venda, o euro, a libra, o ouro vão sinalizar uma compra e vice-versa. Então, se você tem expectativa de vender euro, espere dar essa compra. Se você tem expectativa de vender libra, espere dar essa compra e assim por diante, ok? Bom, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo de mercado, né, desse panorama semanal consolidado, onde a gente fala muito sobre o que aconteceu na última semana no mercado nacional. E também a gente fala sobre o que pode acontecer ali na semana no mercado de Forex. Não deixem de acompanhar ao longo da semana os estudos de mercado. Também lá no meu Instagram, todos os dias eu posto vídeo relacionado às minhas operações. Mais uma vez, fica o meu convite para você que quer viver de mercado. Fica o meu convite para você que quer realmente ter resultados no mercado financeiro de uma vez por todas, entendendo como o mercado funciona, para que você tenha acesso a um operacional extremamente lucrativo, extremamente didático, objetivo, que vai te levar para algum lugar. Participe da minha mentoria Método OED, acessando a descrição desse vídeo, faça parte da fila de espera, porque no dia 14 eu estarei liberando novas vagas por 24 horas. Então não se esqueça de participar ali. Aos meus alunos e minhas alunas que estão dispostos aí a partir de amanhã a fazerem a prova final, uma boa e maravilhosa sorte a todos, né? Espero que vocês tenham uma ótima prova. Vejo vocês nas nossas oficinas de estudo e inclusive vejo vocês na nossa nova etapa da nossa jornada, a plataforma exclusiva Trader OED. Muito obrigado a todos, um ótimo domingo, uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima!